Esta manhã, a Polícia Federal prendeu o pai de Daniel Vorcaro. Henrique Vorcaro, empresário, pai do dono do Banco Master. Sexta fase da Operação Compliance Zero. E quando você entender o que essa prisão significa dentro da investigação, vai perceber que não é mais sobre banco, é sobre uma estrutura criminosa que ainda está funcionando e que alguém está tentando proteger mesmo com o filho preso há meses. Fica comigo, porque o que a PF encontrou nessa fase muda o tamanho do que ainda vem por aí. Mas antes de falar da prisão de hoje, você precisa entender o tamanho do que está sendo investigado, porque muita gente ainda acha que o caso Master é uma história de banco que quebrou. Não é. A Operação Compliance Zero foi deflagrada em novembro de 2025 para investigar fraudes contra o sistema financeiro nacional, com foco na emissão e negociação de títulos de crédito falsos. O Banco Master criou carteiras de crédito sem lastro, vendeu ao BRB o Banco de Brasília e substituiu por ativos sem avaliação técnica adequada. Em linguagem simples, o banco criou dinheiro do nada no papel, vendeu esse papel como se fosse real e quando o Banco Central chegou para fiscalizar, trocou por outros papéis igualmente falsos. O bloqueio judicial chegou a 12,2 bilhões de reais em bens e ativos. O Fundo Garantidor de Créditos foi acionado e representa o maior acionamento da história do fundo, 12,2 bilhões. Maior fraude bancária da história brasileira. Agora olha como essa investigação foi crescendo fase por fase, porque o padrão é o que importa. Primeira fase, novembro de 2025. Foco nas fraudes financeiras. 25 mandados de busca, 7 prisões, bloqueio de 1,3 bilhão de reais. Segunda fase, janeiro de 2026. Aprofundamento das fraudes estruturais. 42 mandados de busca, uma prisão, bloqueio de 6 bilhões de reais. Terceira fase, março de 2026. Investigação de corrupção de agentes públicos. 4 prisões, 2 servidores do Banco Central afastados. Quarta fase, presidente do BRB preso. Suspeita de receber 146,5 milhões em propina em forma de imóveis de luxo. Quinta fase, senador da República alvo de busca e apreensão. Suspeita de receber até 500 mil reais por mês. Sexta fase hoje, pai de Vorcaro preso. Acusação de ocultação de provas e participação em esquema criminoso. Cada fase chegou em alguém maior. Cada fase chegou mais perto do núcleo e o que a PF encontrou hoje é o que torna essa fase diferente das anteriores. A operação foi autorizada por André Mendonça e mira uma estrutura montada para a prática de crimes como intimidação, coerção e obtenção ilegal de dados sigilosos. Intimidação, coerção, obtenção ilegal de dados sigilosos. Isso não é mais fraude financeira. É obstrução de justiça ativa. É alguém tentando atrapalhar a investigação enquanto ela acontece. E o pai de Vorcaro está no centro disso. Henrique era apontado pela investigação como um dos beneficiários do filho, que chegou a depositar recursos na conta bancária do pai. Ou seja, enquanto Daniel Vorcaro montava o esquema, o dinheiro estava chegando na conta do pai. E quando a investigação avançou, o pai teria participado de uma estrutura para esconder provas. Agora o detalhe que muda tudo nessa história. A delação de Vorcaro está na mesa há semanas. Os advogados entregaram a proposta inicial e a resposta da PF e da PGR foi prender mais gente. A PF avisou a defesa do banqueiro que não vai parar de deflagrar novas fases da operação para esperar o fechamento do acordo. As autoridades avaliam que podem concluir o inquérito mesmo sem a delação, com os 8 celulares e o computador de Daniel Vorcaro já apreendidos. Isso é um recado direto. Em linguagem de investigação criminal significa o seguinte: ou você entrega tudo, ou a gente chega em todo mundo de qualquer jeito. Para a delação ser aceita, ela precisa ter ineditismo. Se a Polícia Federal já sabe, não adianta entregar. E tem que trazer algo relevante que desarticule a quadrilha, identifique outros criminosos e recupere valores. E o problema de Vorcaro é que a PF já tem os celulares, já tem os computadores, já tem as mensagens, já tem os contratos, já sabe de muita coisa. Então, o que ele ainda pode entregar que a PF não sabe, esse é o nó que está apertando o Vorcaro agora. E tem uma camada nessa história que quase ninguém está juntando.
Nos celulares de Vorcaro, a PF encontrou contatos de ao menos 18 deputados de diferentes partidos. Os presidentes da Câmara e do Senado foram citados em conversas e mensagens indicam uma relação próxima com o ministro do STF, algo que o ministro nega. 18 deputados, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do STF. A investigação mais importante do Brasil hoje não está chegando só em banqueiros e senadores, está chegando no centro do poder político e judicial brasileiro. E cada nova fase é um passo a mais nessa direção. Então junta tudo, 6 fases em 6 meses. Cada fase maior que a anterior. Hoje, o pai do banqueiro preso por obstruir a investigação, a delação na mesa, mas ainda sem acordo. A PF com 8 celulares e um computador cheios de mensagens. E uma lista de nomes que ainda não apareceu publicamente. A Operação Compliance Zero não está chegando no fim, está chegando no núcleo. E o núcleo, segundo tudo que a PF encontrou até agora, não é só financeiro, é político, é judicial, é o centro do poder brasileiro. A 7ª fase vem. A pergunta é quem vai estar nela? Comenta aqui embaixo uma coisa só. Na sua opinião, Vorcaro fecha a delação antes da 7ª fase ou a PF chega em quem falta sem precisar dele? Porque essa resposta vai definir o tamanho do próximo capítulo dessa história. Se esse vídeo conectou pontos que você não tinha visto, manda para alguém que ainda acha que o caso Master é só uma história de banco que quebrou. Isso é Poder em Camadas. Ativa o sininho. O próximo capítulo vem aí.